Saúdo a igreja com a paz do Senhor e aos amados ouvintes com a paz do Senhor. Vou ler aqui um texto para a nossa meditação, que se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 2, em diante, que diz: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E disse-me, filho do homem, eu te enviei aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová. E eles que ouçam, que deixem de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões. Não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouço quem deixe de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde, abra a boca e come o que eu te dou. Então vi e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam escritas lamentações e suspiros e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e deu-me a comer o rolo, e disse-me, filho do homem, dá de comer o teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi e era na minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai e entra na casa de Israel e diz-lhe as minhas palavras. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de roxa obstinada e dura de coração. Glória ao nome de Jesus, né, amados e queridos aí, ouvintes da palavra de Deus. A Bíblia nos revela aqui Ezequiel, o profeta Ezequiel sendo vocacionado, né? A vocação de Ezequiel. E Deus, ele levantou Ezequiel para ser um profeta, para proferir as palavras de Deus. E ali o Senhor já estava dizendo que o povo não ia querer dar ouvidos a ele, mas que o profeta, eles quer ouvisse ou quer deixasse de ouvir, mas ele tinha que falar as palavras de Deus, ele tinha que entregar o rolo, né? Ele tinha que falar aquilo que Deus queria transmitir para o povo. E, meus irmãos, sabemos que aquele que Deus tem chamado na vida dele, ele sofre, irmão. Ele sofre muito. Porque hoje na casa de Deus existe três tipos de chamado. Existe o chamado de Deus, o chamado do homem e o chamado da necessidade da obra. O chamado da necessidade da obra é aquele chamado quando a igreja abre uma filial e ali tem pouca gente assim começando, e eles começam a botar, né, os irmãos para ser auxiliar, ser diácono, tirar portaria. É o chamado da necessidade da obra.
Existe o chamado do homem. O chamado do homem é aquele chamado que às vezes tem os irmãos na igreja que eles são bem-sucedidos financeiramente. Ele tem um bom salário, tem um carro, tem uma vida estabilizada financeiramente. E ali o homem vê, né? E interessado nos dízimos, nas ofertas, escolhe aquele irmão para ser um obreiro e daqui a pouco é diácono, né? Presbítero, é muito rápido. É o chamado do homem. É o chamado da aparência financeira que existe isso em todo canto, em todas as igrejas. Mas aquele irmão que é chamado, vocacionado por Deus, irmão, ele sofre. Ele é rejeitado. Ele não é escolhido porque ele não tem um emprego. Ele não tem dízimo para dar na igreja. Aí ele é rejeitado, ele demora para subir, ele demora para alcançar aquela posição até de diácono, de auxiliar, porque ele não tem dinheiro, ele não tem emprego. Mas ele está preparado por Deus, está capacitado por Deus para fazer a obra de Deus, mas eles são rejeitados, são esquenteados, porque não tem um emprego, porque não tem uma vida estabilizada, porque não tem um carro do ano, porque não tem uma casa boa. Mas ele tem a preparação de Deus, ele tem a vocação para aquele chamado. E às vezes aquele que não tem, só porque tem dinheiro, está ali naquela posição, mas só que, irmão, Deus não opera não, irmão. Deus não nos valoriza, né? É que nem tem um ditado que a pior é uma verdade, né? É a verdade que tem nos nossos dias, que a pessoa só vale o que tem neste mundo. Mas Deus não nos valoriza, irmão, pelo aquilo que a gente tem, não. Deus nos valoriza pelo aquilo que a gente é, pelo caráter, pelo compromisso. Está escrito na palavra de Deus, irmão, quando Deus envia Samuel para a casa de Jessé para ungir um de seus filhos como rei. Diz ali que veio Eliabe diante de Samuel e Samuel disse assim: Eis que está perante o Senhor o seu ungido. Porque Eliabe era um homem alto, era um homem bonito, era um homem de presença. Mas Deus disse: Samuel, não é esse não. Porque Deus não vê como vê o homem, irmão. O homem vê o que está no exterior. Mas Deus olha para o coração. E depois veio Abinadab, depois veio Samar. E passou todos os filhos de Jessé. E Deus disse a Samuel: nenhum deste é. E Samuel disse: acabaram-se os mancebos. Jessé disse: não, ainda falta o menor. Ele está no campo apacentando as ovelhas. Samuel disse: manda chamar ele, e nós só vamos assentar ao redor dessa mesa quando ele chegar. E foram chamar Davi, e Davi veio. Ele era ruivo e tinha um aspecto de um gentil. E quando Samuel bota os olhos nele, o Espírito Santo fala: ó, é este mesmo aí que eu escolhi, unge ele. Então, irmãos, Deus, ele procura o menor. Deus, ele não procura quem tem um carro novo. Deus não procura quem tem um bom salário. Deus não procura aquele que tem uma vida estabilizada financeiramente, não, irmão. Deus, ele é com aqueles, irmão, que tem compromisso com ele, que tem compromisso com a obra, com aquele que tem caráter, irmão, de crente. Porque hoje em dia a gente vale o que tem, a gente não vale o que a gente é, não. Nas igrejas, em todas as igrejas acontece isso. Mas Deus, ele procura o menor. Quando Israel estava sendo oprimido pelos midianitas e amalequitas, quando Deus levantou um libertador ali, Deus enviou o anjo ali no lagar onde Gideão estava malhando trigo no lagar. E o anjo, quando ele viu o anjo observando ele, o anjo disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele disse: se o Senhor é conosco, porque todas essas coisas nos sobrevêm. O que foi feito de todas as coisas que o Senhor fez, tirando o povo de Israel da terra do Egito? Aí o anjo disse: vai nessa tua força, porque tu livrarás a Israel.
Ele disse: mas eu sou o menor na casa de meu pai. Então, irmão, Deus ele procura o menor. Deus ele procura o humilde. Deus não tem negócio com o soberbo não, com o arrogante. Deus ele capacita aquele que é menor, aquele que ora, aquele que busca, aquele que vive uma vida de honestidade com Deus, de sinceridade. Que nem Eliseu, quando ele passava por Sunem, tinha uma mulher que estava observando ele ali, e ela disse ao seu marido: olha, este homem que passa sempre por nós, ele é um santo homem de Deus. Por quê, irmão? Ela estava olhando o procedimento dele, ela estava vigiando os seus passos. Então é esses que Deus quer, irmão. É esse que Deus quer. Glória ao nome de Jesus. Então eu quero dizer o quê? Quando o crente tem chamado, irmão, de Deus, tem chamado, ele sofre, irmão, por causa do chamado. Ele prega, ele é rejeitado. Quando chega um pregador famoso, todo mundo quer ouvir, todo mundo dá ouvido, e muitas vezes ele prega a verdade misturado com mentira, prega a teologia, que a teologia de hoje, irmão, está contaminada, irmão. A teologia de hoje não prega contra o pecado, não. Quando é um teólogo famoso, a igreja enche para ouvir ele, mas quando é um irmão que é o porteiro, que está escalado para pregar, ninguém vai para a igreja. E se esquece que Deus está com ele, está com os humildes. E se esquece que aquele pregador ali que está pregando teologia, está pregando mentira. Está pregando heresia destruidora, que vai levar a pessoa para o inferno. A pessoas que estão ouvindo ele. Então, irmão, Deus, ele é com os humildes, irmão. Deus, ele é com os humildes. Mas o povo só quer saber de pregador famoso, cantor famoso. Não que o cantor fulano de tal vai estar lá. Você está indo buscar Jesus ou o cantor? Você está indo adorar Jesus ou o cantor ou o pregador? Porque os cantores de hoje, irmão, quando depois que fica famoso, quando você vai convidar ele para uma oração de campanha evangelizadora ou uma festa na igreja aí de um conjunto, de um coral, ele cobra, irmão, 3.000. Ele quer cobrar 3.000 e ainda você tem que vender uma caixa de CD. Deus não se agrada dessas coisas não, irmão. A gente tem, o que a gente recebeu de graça, a gente tem que dar de graça. De graça recebesse, de graça dai. Glória ao nome de Jesus. Quem cobra para cantar, quem cobra para pregar, está em pecado diante de Deus. Deus não se agrada dessas coisas não. Mas há quem faça um arrumadinho, passa a mão por cima. Mas Jesus não passa a mão por cima não dessas coisas não, irmão. Jesus não se agrada não. Amém? Então, quem Deus chamou para falar a verdade, irmão, sofre. Sofre porque está escrito que muitos criaram comichão nos ouvidos. Não vão querer mais dar ouvido a sã doutrina. Pregar a palavra de Deus, irmão, com verdade. Ninguém acha bom não, é chato. Não, esse irmão é muito chato, ele só quer pregar a palavra, ele é duro. Ele fala a verdade, mas é isso que Deus quer, que a gente fale a verdade, irmão, seja duro. Fala a palavra de Deus com verdade, sem arrumadinho, sem mentira. É isso que Deus quer, que a gente fale a palavra de Deus com verdade. E quem fala a verdade, ele é taxado como chato, como ignorante. Mas é essa palavra da verdade que vai te levar para o céu. É essa palavra da verdade que vai produzir na tua vida espírito e vida. Que vai te ressuscitar, que vai te reavivar. Que a palavra de Deus, irmão, quando ela penetra, ela é enxertada em nós, ela produz vida. Ela produz coisas boas. Glória ao nome de Jesus. Então, irmão, aquele que Deus escolheu, aquele que Deus chamou sofre, né? Jeremias foi escolhido desde o ventre. Deus falou para ele: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei como profeta. Então Deus não te chamou para ficar só sentado num banco não, nem sentada no banco não. Deus te chamou para você pregar a palavra dele. Deus te chamou para você fazer a vontade dele, para você evangelizar, para você buscar alma, para você pregar, para você falar uma palavra de conforto para alguém que está precisando. Está escrito na palavra de Deus, o profeta dizendo: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita.
para que eu saiba dizer ao seu tempo uma boa palavra àquele que se encontra cansado. Então, Deus não te chamou para ficar no banco, não. Deus te chamou para pregar a palavra. Deus te chamou para fazer a vontade dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a cada um que vai ouvir essa palavra, que Deus ajude, Senhor meu Deus, meu Pai. Neste momento eu te apresento os ouvintes do meu canal, aqueles que não são do meu canal, mas têm acessado e escutado as minhas pregações. Que Deus abençoe, que Deus dê vitória, que Deus ajude, que Deus capacite para fazer a vontade do Senhor. Abençoa, meu Pai, todos, dê vitória ao carneiro de oração, que eu já tenho orado já hoje. Abençoa cada pedido, Senhor. Dê vitória, abra a porta de emprego. Entre nos lares com salvação e libertação. Abençoa os casamentos. Abençoa os irmãos que estão com causa na justiça. Dê vitória. Senhor, dê vitória a todos aqueles que estão com seus lares divididos. Senhor, vá salvando, libertando as mães que se encontram com seus filhos no presídio. Dê livramento, salve, Pai. Livra os que estão sentenciados à morte, Pai. Dá vitória, eu te peço. E te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Deus abençoe a todos.